Oi, gente. Eu me chamo Márcia, tenho 44 anos. Eu vou falar aqui um pouco do meu testemunho, que são vários testemunhos que eu tenho para contar, mas primeiro eu vou falar desse. Esse testemunho, gente, que eu vou falar aqui é para aquelas pessoas que quer se casar e não pede a Deus uma resposta antes do casamento. Então, quando eu tinha 17 anos, eu conheci uma pessoa, tive um relacionamento com essa pessoa. Eu gostava muito dele e dava para perceber que ele não gostava de mim como eu dele. Então, eu fiz um propósito com Deus. Eu passei mais de 2 meses orando só nesse propósito. O propósito é que eu queria ele para mim, de qualquer maneira. De qualquer maneira eu queria ele. Senhor, eu quero ele, Senhor, eu quero ele, Senhor. Senhor, eu quero ele. Toca no coração dele, Senhor, para ele se casar comigo. Me dá uma resposta, meu Deus, eu quero ele. Aí eu orava nesse propósito para Deus me dar ele. Eu queria porque queria ele. Eu queria que Deus usasse uma pessoa para falar que ele era meu. Mas Deus é maravilhoso, irmã. Olha, o Senhor responde a oração de uma pessoa que ora com fé. Mãe, Deus me respondeu e não demorou muito não. Foi só 2 meses de oração. Todos os dias eu orava nesse propósito. Então, nessa época, eu morava em São Paulo. Aí chegou um dia que eu parei lá na Praça da Sé, São Paulo. Aí fomos lanchar numa lanchonetezinha. E aí chegou uma pessoa perto de mim e deu a paz do Senhor. Uma pessoa, um homem assim, moreno, baixo, de camisa polo, bermuda, tênisinho. Aí ele chegou para mim e aí ele deu a paz do Senhor. A paz do Senhor, mas só, irmãs, que o ser humano, ele tem aquele modo de pensar de, como é que se diz? Olhar pela aparência das pessoas, né? Como eu vi ele naquele traje de bermuda, camisa porta, eu pensava que ele não era crente. Aí ele deu a paz do Senhor para mim e eu, não, você não pode não acreditar, não, do jeito dele. Mas só, irmã, que era a segunda vez que ele deu novamente, eu respondi a paz do Senhor. Então, irmãs, ele olhou no fundo do meu olho. Aí ele falou assim: o Senhor ouviu a sua oração. Ele ouviu sua oração. Ah, ele falou assim: esqueça, ele não vai ser seu. Se ele chegar a casar com você, ele vai lhe trocar por outra. O seu, Deus está preparando, só que não é agora. A irmã, como eu já tinha perdido minha virgindade com ele. E aí foi um pecado grave, né? Foi um pecado. Aí o Senhor, mas eu me arrependi e tudo. Aí o Senhor falou assim para mim: o Senhor perdoou o seu pecado. Vai encher o seu vaso está vazio. Mas eu quero falar para você o que aconteceu. Quando Deus fala, Deus cumpre. Então eu gostava muito dele, mesmo depois que Deus falou para mim que ele não ia ser meu esposo. Deus falou para me esquecer ele. Aí o Senhor ainda falou mais. O Senhor conhece o nosso coração, o nosso pensamento. E o Senhor sabia que eu gostava muito dele. Aí o Senhor falou assim: esquece, ele é só um pedaço de carne. Vai encher o seu vaso está vazio. Irmã, Deus é tremendo. Quando a gente coloca algo nas mãos do Senhor,
e confia e com fé, o Senhor responde. Então, irmãs, esse aqui é o meu testemunho que eu tô falando que aconteceu comigo, que Deus me respondeu. E vocês, jovens, senhoras, que queira casar, não se case antes de pedir uma resposta do Senhor, que o Senhor vai lhe falar. Tem muito casamento destruído porque a pessoa faz a sua própria vontade, não vai pedir orientação a Deus. Aí tem um casamento frustrado, não dá certo, quebra a cara, porque por isso. Então, onde vocês querem se casar, façam um propósito para Deus lhe mostrar se aquela pessoa é a pessoa certa para você. Então, esse é o meu testemunho. E hoje, Deus falou, passou muito tempo mesmo. Eu até pensava que Deus não ia me cumprir. Aí Deus mandou o meu esposo de verdade. Hoje, meu marido, eu casei, tenho o meu esposo. Ele é um marido bom, maravilhoso. É esse mais. É esse o meu testemunho. E fica na paz do Senhor.